Aí a amiga aqui vai dar um relato da dor que ela tem, que ela sente, que ela passa. Não é verdade? Pode vir aqui, minha. Pode vir aqui falar. Quer dizer que é um prazer estar com vocês, que eu estou aqui de livre e espontânea pressão. Eu vim arrastada para Elisângela. Não tinha nada pronto, então eu vou falar do que eu faço mesmo no dia a dia. Há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, na verdade, quando eu descobri que tinha fibromialgia, não era tão popularizada quanto é hoje, a gente não sabia nem do que se tratava. Eu lembro que quando a minha filha tinha 2 anos de idade, eu comecei a perder as forças de pentear os cabelos dela. Passar muito tempo com os braços estirados, eu já não conseguia mais. E aí eu comecei a me desesperar, porque eu ia no médico e ele dizia assim, você não tem nada. E aí começou a dar uma dor na perna, eu comecei a puxar a perna, o nervo ciático doía. O médico disse que eu estava com hernia de disco. E aí eu fiz o exame, mas você não tem nada. Meu Deus do céu, o que é isso então? E aí eu sentia muita dor de cabeça, fiz fiz logo esse. E não constatou nada. E eu continuei fazendo mais e mais exames. Eu fiz uma ressonância magnética, que aí ia ver o corpo todo, mas não mostrou nada. Também fiz uma tomografia computadorizada com contraste do crânio, porque imaginavam que fosse algum tumor. Mas aí também não detectou nada. E eu pensei assim, meu Deus, eu vou morrer. Porque eu já fiz tudo o que tinha para fazer, todo tipo de ultrassonografia, todo tipo de exame de imagem, dos órgãos dentro, tudo, e não comprovava nada. E aí eu orei muito a Deus, eu falei assim, eu vou morrer, vou deixar os meus filhos pequenos, eu não consigo saber o que é que eu tenho. E eu fui pro posto, né? A gente tem, às vezes, um certo preconceito com o médico de posto, né? Posto de saúde. Eu fui pro posto e Deus havia mandado pra lá um médico recém-formado, novinho. Às vezes a gente fica com medo de dizer assim, mas ele não tem experiência, né? Mas ele tem um que tá fresquinho na mente. E ele tem um sonho que ele alcançou. E aí ele tem aquela gana de aprender. E quando ele viu o meu caso, eu também tinha sintomas de ansiedade, de depressão e muito estresse. Quando ele viu o meu caso, ele se interessou. Só que eu sempre fui muito curiosa, eu comecei a pesquisar muito. E chegou um momento que eu falei pra ele, doutor, eu acho que eu tenho uma coisa chamada fibromialgia. E ele falou assim, olha, eu também acho, mas eu não posso te dar esse diagnóstico sem que você passe por um médico reumatologista. E aí ele me encaminhou para o Oswaldo Cruz. E eu fui para lá. E chegando lá, uma junta médica muito boa, eu fiz um exame clínico, onde eles procuram pontos dolorosos. E você tem que ter no mínimo 18 pontos dolorosos. Para ser caracterizada a fibromialgia. Para ser caracterizada a fibromialgia, eu já tinha 23. E ela toca, começa a ver os pontos, né? Ó, quais são os 18 pontos da dor da fibromialgia? Mandíbula direita, mandíbula esquerda, a gente sente muita dor. A cervical, dorso, ombro direito, muitas vezes a gente confunde com bursite. Ombro esquerdo, braço direito, braço esquerdo. Deixa eu carregar aqui. Cintura baixa e alta, lado esquerdo, lado direito. Isso. Joelho. Os órgãos internos doem. E eu lembro que quando eu falei, a gente tem um diário de bordo. Antes eu tinha pesquisado, eu sabia o que levar. Então eu tinha anotado ali tudo que eu vivia no dia a dia para levar para ela. E quando eu cheguei, eu falei assim, olha, eu sinto muita dor nos órgãos internos. Ela falou, como assim que você sabe? Eu falei, eu só sei, eu sinto. Ela falou, mas os órgãos internos dói? Eu falei, dói. E aí eu apresentei 23 pontos. O bruxismo, que eu já tenho também, à noite, né, a gente vai dormir e a gente passa a noite inteira se movimentando ou sem dormir. Na verdade, muitas noites em claro. Quando a gente acorda, parece que tomou uma surra, porque dói exatamente tudo. Parece que você não repara a dor. O sono não é reparador. Parece que você foi espancado durante a noite. E ela causa tanto muita insônia quanto muito sono. Só que chega a ser mais humilhante, porque de noite você não dorme.
Mas de dia no trabalho, na escola, em outros lugares, a gente dorme que é uma beleza, dá umas cochiladas boas. Parece que eu acho nesse horário. Né? É pra fazer vergonha, negócio pra fazer vergonha. No início, eu me sentia tão desesperada, né? Eu ia pra igreja e dizia assim, Senhor, o Senhor pode me curar. O Senhor pode me curar, porque essa doença é humilhante. Ela tira a dignidade da gente. Porque imagina uma mulher jovem, né? Com toda a saúde, que vai no médico, não é nada não, vai no outro, não é nada não. Aí a gente descobre que a fibromialgia, ela se dá por exclusão de todos os outros exames.